Irmãos, estamos alegres e confesso a vocês que é um gozo muito grande estar voltando a esta casa de oração, onde Deus faz presente. E louvo a Deus pela vida do nosso querido pastor João e de todos vocês, né? Família que aqui se reúne. Que Deus abençoe Cristo. Podeis sentar, irmãos? Nós vamos estar falando alguma coisa a respeito desse tema que a igreja vem trabalhando. E eu acho muito importante a iniciativa do nosso querido pastor, um tema bastante sugestivo, né? Que vocês trabalharem as quartas na palavra e as verdades fundamentais da fé cristã. Hoje nós sofremos muito, irmãos, justamente por causa de uma mistura muito grande, né, de um credo religioso espalhado como uma coxa de retalho, e cada um pensa de uma forma, cada um pensa de uma maneira. O que é pecado para um não é para o outro, e às vezes até debates, né, que surgem dentro dos debates, às vezes até inimizades, e aqueles que eram para ser chamados de irmãos, muitas vezes até se tornam inimigos, né? Mas justamente por falta de simplesmente isso, de que as verdades fundamentais da fé cristã elas sejam vistas, revistas, né, e aplicadas, que elas sejam verdadeiramente trabalhadas na nossa vida. Porque quando nós trabalhamos, né, a verdadeira fé, o fundamento da fé cristã, não tem dúvida, pode ter o título que tiver, mas nós estaremos juntos porque temos a mesma defesa. A nossa defesa, ela está baseada na palavra de Deus, não é verdade? Eu gostaria de ler com vocês, irmãos, Mateus, no capítulo 16 de Mateus, né? Quero que vocês abrem a Bíblia, Mateus 16, aonde nós vemos a confissão de Pedro. Versículo 13 em diante de Mateus, nós vamos fazer a leitura justamente para partir daí nós termos uma base daquilo que vamos estar trabalhando, tá bem? Fala da confissão de Pedro. Nós devemos ser pessoas de uma convicção e confissão, né, daquilo que queremos. Não podemos nos esconder, não podemos nos esquivar, mas nós temos que confessar a nossa fé, a nossa crença, na verdade, aquilo que nós realmente aceitamos na nossa vida e que verdadeiramente transformou a nossa vida. Então nós devemos confessar isso diante dos homens, diante das autoridades, diante de quem quer que seja. A nossa confissão ela deve ser genuína no Filho de Deus, né? E eu peguei como base aqui para nós fazermos a abertura Pedro. Por que eu achei assim importante pegar Pedro? Porque muitas vezes, irmão, a gente ouve, né, as mensagens que trazem assim, grandes críticas na vida de Pedro por causa da situação de ele ter negado o Senhor Jesus, né? E quando essas críticas surgem, nós às vezes passamos por cima daquilo que Deus fez através da vida de Pedro. E uma coisa que acho muito importante é justamente nesse período aqui, em que ainda os homens não tinham uma definição de quem era o Senhor Jesus. As pessoas, sabe, elas ainda tinham uma dúvida que pairava, né? E os próprios religiosos, os próprios senhores, né, da lei, eles, sabe, não conseguiam enxergar o Senhor Jesus, né, como enviado de Deus. E aí eles, vez ou outra, eles falavam assim, mas quem é esse, né? Quem é esse que perdoa o pecado? Quem é esse que manda o mar ficar quieto? Quem é esse, né, que faz o paralítico andar? Quem é esse que tal? Mas Pedro vai fazer uma confissão muito importante. Diz assim, olha, chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Respondeu-lhes uns, dizendo, João Batista, outros Elias, e outros Jeremias,
ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonás, pois não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem o que ele era o Cristo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a igreja, ela permanece até hoje. Não precisa. A igreja, ela permanece caminhando até hoje, sobreviveu aos ataques, às perseguições, né? Vem sobrevivendo, sabe, tempos e tempos. As heresias que invadiram, tomaram conta, parece que tinha acabado, né? Lá pelos idos dos anos 1300, 1400, depois dos anos 350 por aí, até lá pelo ido de 1400 por aí, parece-me que, sabe, a igreja tinha acabado, mas havia só uma religiosidade. Mas acontece, irmãos, que nesse período Deus tinha homens e mulheres guardados debaixo da sua potente mão. Não estava terminado, sabe, os remanescentes estavam escondidos debaixo da potente mão de Deus. Deus guardando, Deus conduzindo, Deus levantando meia dúzia aqui, 3 ali, 4 acolá, entendeu? Mas a igreja caminhava, sabe, ela avançava. Se alguém achava que a igreja tinha acabado, tinha perdido, não. Até quando chega 1500, a igreja passa por uma reforma. E dessa reforma para cá, a igreja vem cada dia mais expandindo, crescendo, multiplicando, invadindo. Sabe, quando eu digo invadindo, no bom sentido, né? Invadindo mesmo o inferno. Sabe, tirando pessoas da rua, do gueto, sabe, dos buracos, né? De prostituição, de vício, de drogas, de ladroagem, entendeu? Por todos os lugares. A igreja, ela vai avançando, dia após dia. Porque o Senhor Jesus disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Irmãos, o tema que é me dado para trabalhar com vocês é a igreja, sua missão e esperança, né? E com muito carinho, irmãos, eu busquei de Deus, sabe, alguma coisa para não fugir desse tema com vocês. E dizer para vocês que realmente o que eu vou passar para vocês aqui é apenas um pensamento dentro de um esboço. Quem estiver anotando, obviamente, depois pode prosseguir, pode escrever um livro, tá bom? E me dê um presente, tá bom? Glória a Deus, aleluia, né? Mas é justamente isso, porque nós, irmão, não temos como falar tudo aquilo que Deus coloca no nosso coração, não é verdade? Mas para quem anota, irmão, muitas vezes é um esboço. Quantas vezes a gente, como pastor, alguém está pregando e Deus dá o tema de outra mensagem para a gente, não é verdade? Então nós estamos pregando tal, e de repente o outro pastor faz uma anotação lá, tal. O que aconteceu? Deus está falando com ele, outra mensagem dentro da mensagem, entendeu? Então muitas das vezes isso acontece, e aqui não é diferente. Nós vamos estar falando aquilo que Deus colocou no nosso coração, porém não sou detentor de toda a situação, porém trago para vocês pensamentos. Eu trago aqui algo que pesquiso, algo que trabalho, algo que já escrevi, entendeu? Então eu fiz assim uma busca e trouxe para vocês. Primeira coisa que a gente tem que ver, irmão,
ao tema que foi me dado, é a igreja, sua missão e a esperança. Eu sei que já debulharam aqui com vocês esse tempo agora, que estão trabalhando, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre a igreja. O que é igreja? Né? O que é igreja? Quando nós olhamos para a definição de igreja, né, nós temos, com certeza, vocês já aprenderam, já ouviram, né, mas eu volto a falar. Dentro do grego é eclésia. E dentro do latim, que vem também, somando, é a mesma palavra, eclésia. Só muda a forma de escrever, né? Mas só que há uma diferença, às vezes, na interpretação. Quando se fala no grego de eclésia, está justamente falando de assembleia. Então, é uma assembleia. Quando se fala no latim, é justamente ajuntamento de um povo. Mas assembleia e ajuntamento, ela é sinônima da outra, não é verdade? Então, simplesmente, a diferença está aí. É na forma de pronúncia, é na forma da língua que se expressa. Porém, tem uma definição para a eclésia que eu gosto muito, que é tirados para fora, ou tirados de, entendeu? Essa é a palavra que eu mais gosto de usar, que é justamente tirados, né? Arrebatados, sabe? Como diz, né, o espanhol, sacados, né? Tirado para fora. Então, irmão, quando a gente pensa nisso, nós começamos justamente a ser agradecido a Deus, porque nós, hoje, como igreja, nós devemos levantar a mão para o céu e dizer: eu fui tirado, né? Eu fui, sabe, arrancado. Da onde? De um mundo pecaminoso, de um mundo podridão chamado pecado. Foi de lá que Deus me tirou, e é de lá que Deus me deu para mim, sabe, o privilégio de ser chamado povo dele, estar no meio do povo dele, estar reunido num lugar que se chama igreja, né? Casa de oração, ajuntamento de um povo de Deus, de um povo zeloso, de um povo que pensa as coisas boas e que lutam para fazer essas boas novas chegar em outros que vivem de repente aonde nós já vivemos. Então, igreja, nós paramos por aí dizendo, igreja é isso, né? A igreja ela é nada mais nada menos que um templo cristão, aonde nós construímos um templo para reunião sagrada. Por isso nós sempre falamos, né? A casa do Senhor é sagrada. E nós pegamos a passagem lá do Antigo Testamento e falamos assim: aonde você põe os seus pés é terra santa, né? Tem pessoa que tem um zelo com isso aqui, né? Com o púlpito, né? A criança não pode subir aqui, a criança não pode falar alto aqui, a criança não, né? É um respeito, eu concordo, sabe, permaneçam, né? Tendo esse respeito. Mas, irmãos, a igreja é lá no portão. Entrou do portão para dentro, eu já estou na terra do Senhor, terra santa, já é igreja. Então, o que eu não posso fazer aqui, eu não posso fazer lá também, sabe? O mesmo respeito que eu tenho que ter aqui, eu tenho que estar lá. E aí, de repente, né? Aqui eu não posso falar de ninguém, mas lá do lado de fora eu posso, não é verdade? Não, aqui no púlpito, Deus me guarda, eu não vou tocar no nome de ninguém, né? Mas lá na porta do banheiro, irmão, vem cá que eu vou contar um negócio para você, né? Irmão, dá uma chegadinha ali, eu preciso contar um negócio, está sabendo de tal? Irmão, tudo aqui é santo. Passou do portão, banheiro, cozinha, todo lugar santo, porque tudo isso faz parte da casa de Deus, faz parte da igreja. Então, igreja é isso, nós temos que entender que igreja não é só, sabe, esse nome bonito de eclésia, né? Não, igreja, irmão, é lugar de reunião para as coisas santas, e a nossa vida deve estar santificada quando nós chegamos nesse lugar. Então, igreja é isso, né? Nós, irmãos, quando começamos a ver, olhar, entender o que é igreja,
nós começamos a assumir responsabilidades. Nós começamos justamente, sabe, a ser mais zelosos com as coisas de Deus. Muitas vezes a gente não zela tanto das coisas de Deus, porque nós temos uma mania, às vezes, de separar, sabe, o que é material do que é espiritual. Faz bem separar. Mas tem um momento que não é bom você separar, sabe? Separar o material do espiritual, em muitas circunstâncias, sim. Mas nós, como cristãos, devemos tomar cuidado pelo seguinte: nós somos santos em todo o tempo. Nós fomos tirados para fora, não para voltar mais lá. Então, quando nós, como igreja, fomos tirados para fora, é para todos os momentos, em todos os instantes. E em todo lugar que a gente for, nós devemos saber, nós somos uma igreja ambulante. Não é verdade? Então, veja bem, olha, o que é e quem é a igreja? A igreja é um organismo vivo, tá? A igreja não é apenas uma organização. Alguém diz assim: a igreja é uma organização religiosa. Isso está nos estatutos para, amparo da lei, dentro da lei a gente poder trabalhar e dizer: a igreja, é essa instituição. Mas, sabe, quando a gente olha para o lado espiritual, quando a gente olha para o lado realmente cristão, a igreja, ela é mais do que isso. A igreja, ela é um organismo vivo. A igreja não é morta. A igreja, sabe, ela não é estagnada. A igreja, ela é um organismo vivo. E como um organismo vivo, ela, sabe, ela dá vida, ela regenera a vida, ela transforma a vida. Porque ela é vida, ela é viva. E nessa maneira que ela vai caminhando e vai gerando vida e vai restaurando vida, ela vai crescendo e se expandindo, sabe? Ela se expande justamente porque ela é viva. Se ela fosse morta, não expandia. Vocês, quanto tempo mais ou menos tem essa flor aqui no vaso? Lembra? Quem deu de presente isso aqui, lembra mais ou menos quanto tempo já está aqui? 3 anos. Então, mas nunca vocês cortaram a raizinha dela? Não, ela não é de verdade. O pastor João falou que ia atrás de mim. Ela não é de verdade, pastor. Entendeu? Então ela nunca vai soltar a raiz para fora. E ela nunca vai passar disso aqui. Mas é bonita. Sabe? Mas é apenas uma réplica. Sabe? É um artista que trabalhou, fez bonito, né? Quem chega de lá de repente olha e à primeira vista fala: nossa, que rosa bonita, né? E de fato são bonitas, mas não são vivas. Aí você vai na nossa casa, por exemplo, na minha casa, por exemplo, a minha esposa tem uma renda portuguesa, sabe? Já saiu a raiz para fora do vaso, ela já cortou, já plantou em outro vaso, já saiu de novo, já fez outro vaso, já deu um vaso de presente para uma pessoa, já deu um vaso de presente para outra, e a raiz não para de sair. Por quê? Não é artificial, é vivo. Sabe? É vivo. Vocês estão entendendo, irmão, o que é uma igreja viva? A igreja viva é essa, não é uma igreja estagnada. Sabe, 10 esse ano, ano que vem tem 10 do mesmo jeito, entendeu? No outro ano continua 10, entendeu? Não cresce, não sai, entendeu? Mas a igreja viva, irmão, você vê hoje tem 10, daqui um ano, sabe, ela tem 20, depois ela tem 30, depois ela tem 40, depois tem batismo com o Espírito Santo, depois tem dons espirituais, depois tem batismo de novo, sabe? E Deus vai fazendo. E daqui a pouco, sabe, as raízes começam a ir. Lembra que há poucos dias nós mandamos um pedacinho da raiz lá para outra América? Não é verdade? Porque é a igreja viva, sabe? E eu tenho certeza que lá na outra América, essa igreja já está sendo falada. Né? Pela maneira de ser, pela maneira de viver, pela maneira de orar, pela maneira de conversar, alguém já está olhando e pensando: como é que é a igreja lá no Brasil? Sabe? Porque a igreja é viva, aonde ela chega, ela muda, ela transforma, sabe? Então, isto é justamente a igreja. E veja bem, né? A figura mais óbvia que a igreja tem como organismo vivo é justamente o que Paulo empregou. Paulo, ele vai usar, sabe,
fala, né? E ele vai justamente empregar um conceito de um corpo composto por diversos membros, para ilustrar a igreja como um organismo vivo, do qual Cristo é a cabeça. Leia para nós aí, 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 14 a 20. 1 Coríntios 12, do 14 até o 20. Pode ler para nós. Amém? Veja só, então, muitos são os membros. Paulo fala dos membros menores e fala dos membros que são mais aparentes. Mas ele diz assim, olha, mas todos fazem parte do mesmo corpo. O que Paulo ele está querendo dizer? Na igreja não existe menor e nem maior. Na igreja existem membros vivos, do qual todos sentem a mesma coisa. É só nós nos dispormos na mão de Deus, que se alguém fala em mistério, eu também falo. Não é porque ele falou em mistério que eu falo, mas é porque eu estou sentindo a mesma coisa que ele está sentindo, sabe? Se ele chora, eu também choro. Mas não é porque ele está chorando que eu olho e choro. Eu choro porque eu também estou sentindo a mesma coisa que ele está. É a presença de Deus que nos move, que sabe, nos envolve, e de repente quando a gente vê, é lágrimas descendo, sabe? Eu não quero chorar, eu estou com maquiagem, eu não quero chorar, mas não adianta, sabe, aquele mover lá dentro de você, ele vai queimando, 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 que é mais que a sua maquiagem. Daqui a pouco você esquece que está com maquiagem, começa a limpar daqui, limpar dali, e começa a falar em mistério, e tudo, sabe, vai para a glória de Deus. Porque a igreja é viva, e nós somos membros, irmão, sabe, vai trabalhando, um membro trabalhando, e o outro falando, e o outro agitando, na verdade, e é assim que acontece. Nós, por exemplo, sabemos que a mão, ela é um dos membros mais principais que tem na vida do homem, quando se fala das atividades físicas, né, para o trabalho. Porém, nós vemos hoje pessoas que não têm a mão, mas que continuam trabalhando, porque ela trabalhou com esmero outro membro do corpo, né? E colocou outro membro do corpo para fazer aquilo que a mão fazia. Nós temos, por exemplo, pessoas que escrevem, sabe, de 100 a 0 em mim, com o pé, né? Minha letra toda ranchada, só minha esposa que interpreta. Eu faço rascunho para ela digitar, nem pergunta para mim o que é. Ela já sabe, né? Mas o outro de repente vai ler e fala assim, pastor, o que está escrito aqui? E tem hora que nem eu sei mais o que escrevi. Mas é assim, entendeu? Mas aí de repente alguém não tem a mão, mas ele trabalha com o pé, até que o pé é aperfeiçoado para aquela função. Mas isso, irmão, não quer dizer que um elimina o outro. O pé só está fazendo isso porque não tem a mão. Mas dentro da igreja nós temos todos os membros para a glória de Deus, não é verdade? Nós temos os menores, temos os maiores, temos aquele que sabe que faz coisa mais importante, tem aquele que faz coisa menos importante, né? E aí é justamente o que precisa. Às vezes a gente tem a mania de olhar, por exemplo, a pessoa que faz a faxina, né, que limpa o banheiro. Às vezes a gente passa, assim, sabe, passa meio rapidinho, né? E daí encontra com outro que, sabe, cuida de outro departamento, né? A gente abraça, deixa, na verdade. Irmãos, como é duro isso, né? Eu pastoreei uma igreja, e uma irmã nossa, que era zeladora da igreja, ela estava ficando doente.
E cada dia mais ela mais doente, cada dia mais doente. E daqui a pouco ela começou a deixar a desejar o serviço dela na igreja. Aí chegava uma pessoa que passava a mão no banco assim. Aí falava assim: pastor Mário, olha o banco. Estou vendo, irmão? Aí vinha o outro, passava a mão: pastor Mário, pai, a irmã está ganhando, a irmã é fechada. Aí vinha outro lá do banheiro e falava assim: nossa, pastor, acho que a irmã não lavou o banheiro. Aí o meu tesoureiro era gerente de uma empresa, e ele chegou em mim e falou assim: pastor, lá na empresa a gente não limita essas coisas, a gente já despede o outro. Chama a irmã, faz um acerto com ela, ela é registrada, tudo tal, entendeu? A gente paga, né, para ela os direitos dela, tudo bem, manda ela embora. Há muita reclamação na igreja. Falei: irmão, você acha que é justo nesta hora? Ela trabalhou tanto tempo que ela é grande no nosso meio, e hoje que ela está ficando doente, você acha que é justo a gente despedir ela? Eu falei: o senhor pensa de um jeito, eu, como administrador da empresa, penso de outro. Então tá bom. Nem minha esposa ficou sabendo. Eu comecei a ir mais cedo para a igreja. Eu saía de casa e falava para minha esposa: bem, eu vou trabalhar no escritório da igreja. Ia para lá, tirava o sapato, dobrava a calça, lavava os banheiros, passava o pano na igreja, limpava os bancos. E os irmãos chegavam e diziam assim: eu acho que a irmã Maria está sarando, o serviço está bom de novo, sabe? E isso foi uns 6 meses mais, né? Eu acho que foi mais de 6 meses eu fazendo o serviço dela. E ninguém sabia. Mas sabe por quê, irmão? Talvez ela fosse perto do dedinho mindinho da minha mão. Na verdade, somos membros um do outro. Estamos na igreja. Em vez de criticar, vamos ajudar. Não é? Olha, a mão completa com 5 dedos, mas perdeu o mindinho. Faz falta. Dói. Esmaga o mindinho para você ver como é que dói. Você vai passar a noite com a mão levantada, fazendo assim, ó, procurando água com sal, sabe, água gelada para enfiar o dedinho lá. Então dói na gente, irmão, quando você vê um irmão menor sendo deixado de lado, sendo desprezado. Sabe? E eu fiquei trabalhando. E o nosso tesoureiro, ele era maestro da banda e do coral. Aí quando foi um dia, eu estava lá, limpei tudo, e estou terminando de lavar o banheiro, daqui a pouco eu vi uma sombra parada no banheiro. Aí eu peguei e voltei, quando eu saí assim no corredorzinho do banheiro, ele estava em pé. Eu precisei vir buscar uma partitura, escutei um barulho aqui e vim ver o que era. Agora que eu vi a irmã Maria sarou, né? Eu estava com a calça do terno dobrado até no joelho, sabe? Aí ele começou a chorar e disse: pastor, eu que deveria estar fazendo isso, sabe? Me perdoe por eu ter pressionado o senhor para mandar a irmã embora. Era eu que deveria estar fazendo, sabe? Irmãos, eu estou contando isso para vocês, sabe, o testemunho da nossa vida, para vocês entenderem o que, sabe, Paulo quis dizer aos coríntios. A igreja de Corinto era uma igreja complicada, era uma igreja, sabe, que vivia um dando cotovelado no outro, na verdade. Mas Paulo, ele vai dizer: olha, não adianta, vocês têm que entender que o corpo é formado por diversos membros. E se vocês querem viver a igreja de Deus aqui na terra, vocês têm que entender que não existe um membro mais que o outro. Um depende do outro. Aleluia! Sabe, um membro depende do outro. E é assim que tem que ser. Sabe? Ninguém mais comentou. Passou uns dias. Sabe quem que foi tomar conta da igreja? A esposa do maestro.
sabe, entregar as roupas de alto padrão que ela fazia só para os fazendeiros, pessoas outras daquela região. Então ela tinha, sabe, uma vida, mas ela me procurou e disse: pastor, eu quero assumir a faxina da igreja, sabe, e assumiu a faxina da igreja. Passou uns dias, chegou uma empresa e propôs para ela fazer um pequeno serviço de costura e pagava um salário para ela, entendeu? Ela trabalhava praticamente 4, 5 dias, assim, o equivalente, 4, 5 dias, só para fazer aquele acabamento daquelas coisas, e recebia um salário. Ela chamou minha esposa, que tomava conta da caixa missionária, e disse: irmã Elza, eu não preciso desse dinheiro, eu vou passar esse dinheiro todo para a missão. Ela recebia o salário dela completo e passava com minha esposa para a caixa de missão. Sabe, irmãos, e nós podíamos todo ano manter 2 seminaristas, entendeu, no seminário, e manter mais 3 pastores que trabalhavam comigo, sabe? Então, veja bem o que acontece. Tudo isso, sabe, é coisas que a gente precisa entender. E às vezes nós queremos guardar, queremos esconder o que temos, sabe? Quando a gente vê um irmãozinho apertado, ai, meu bolso, tá, deixa eu sair daqui, senão o irmãozinho vem do meu lado, na verdade, vai contar a história dele, e de repente eu não vou aguentar, vou enfiar a mão no bolso, Irmãos, não é hora disso, é hora de nós sabermos que estamos vivendo num mundo passageiro, é repentino. Jesus está voltando a buscar a igreja, e se nós somos igreja, nós temos que estar preparados para mais uma vez sair. Sabe, ele tirou nós do mundo do pecado, e de repente, dentro de pouco tempo, ele está vindo arrancar nós desse mundo miserável. Sabe, ainda pode ser hoje. Ainda pode ser hoje que ele vem nos buscar. Então, queridos, veja bem, então Paulo, ele vai justamente fazer essa colocação. Depois, lá em Efésios 4,16, leia para nós também, que vocês vão ver que há uma necessidade realmente para que esse corpo ele leve avante aquilo que Deus tem proposto. Amém? Olha aí, devemos ter um corpo bem ajustado, em amor, sabe, um auxiliando o outro. Não é hora, irmão, da gente fugir de auxiliar, mas é hora da gente realmente dar uma olhada e ver o tipo de igreja que a gente está vivendo, o tipo de amor que nós estamos demonstrando, sabe? E eu fico preocupado às vezes com isso. Mas nós estamos trabalhando aqui justamente o que é a igreja. Quem é a igreja? Então, a igreja de Cristo, ela é isso aqui. É o ajuntamento. Mas a igreja verdadeiramente somos nós, sabe? Somos nós, porque nós somos membros dessa igreja. E como membro dessa igreja, nós temos o papel de nos ajustar. E o ajuste, irmão, às vezes é dolorido. Quem já usou o aparelho na boca aqui? Olha aí. É gostoso, né? Quando você vai lá no dentista e ele dá mais um barrachinha, né? Não é mesmo, irmão? Chega de noite em casa, né? Está conversando e lá ele está descendo. Feijãozinho cheiroso, né? Arrozinho quentinho, né? Janta. Não aguento. Não aguento. Fala. Não aguento falar.
né? Nem abrir a boca não consegue tanta dor. Sabe, ajustar é isso. Mas o odonto, ele ajusta, ele racha, justamente para chegar ao dente naquele vãozinho que precisa. E depois que passa essa dor toda, aí você dá um sorrisão, né? Mostra o dente lindo, né? Alinhadinho para todos, na verdade. Olha meus dentes, né? Então, é assim que acontece. Mas dói, sai lágrima. Irmão, às vezes, para a gente ajustar, sabe, o corpo de Cristo, dói, irmão. Porque às vezes Deus coloca a gente do lado da pessoa que nos odeia. Sabe, é da pessoa que não quer ficar perto da gente. E aí Deus coloca eu ali e fala assim: se ajuste com ele. Sabe? Se ajuste com ele. E daí cada dia uma apertadinha. Aí tem dia que não dá vontade de jantar. Tem dia que você levanta de madrugada, depois não quer tomar café. Sabe? Por quê? Faz parte do ajuste. Sabe? Faz parte do ajuste. Está doendo? Tá. Mas Deus está ajustando. Sabe? Deus está ajustando. E vai chegar uma hora que você vai ver essa situação justa, sabe, alinhada. E aí você vai levantar a mão e vai dizer assim: Senhor Jesus, obrigado. Sabe por quê, Jesus? Eu quase cheguei a ser incrédulo. Eu achei que eu não ia conseguir, mas eu consegui, Jesus, aleluia. E hoje está uma bênção na minha vida. Mas isso às vezes custa, irmãos, sabe? Custa, mas é importante. E esse ajuste tem que ser feito não apenas, sabe, porque eu sou obrigado a fazer. Não. Eu tenho que fazer por amor. Sabe? Eu tenho que olhar para o amor de Cristo. Aquele que me amou primeiro. Aquele que me viu, sabe, num lugar horrendo chamado pecado. Mas ele foi atrás de mim. A Bíblia diz que ele me amou primeiro. Ele foi lá, me buscou, me deu um banho, deixou eu mais alto que a neve, me colocou no meio dos santos e disse: caminha. Sabe? Pensa que não doeu para Jesus? Pensa que foi fácil? Quando ele estava ali na cruz, com as duas mãos pregadas, com os pés pregados, e ele olhou para aquele mundo que era tão numerosamente assim, pequeno, sabe, numericamente falando era pequeno, mas ele enxergou todos nós, a humanidade, ali debaixo daquela cruz. E todo mundo zombando, rindo, mas ele olhou com muito amor e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa. E eu e você estávamos sendo perdoados. Eu e você estávamos sendo justamente naquela hora contabilizados. Só o tempo que se encarregou das gerações que passaram, e hoje nós estamos vivendo essa geração. Mas nós já estávamos contados ali. Sabe, queridos? Então, hoje, se nós temos alguma dificuldade para ajustar, veja bem, o Senhor Jesus passou muito mais do que nós, sabe? Dores, desprezado, injuriado, esbofeteado. Mas ele disse: Pai, eu estou colocando tudo na linha. Está alinhando. E hoje nós estamos aqui bonitinho, né? De gravata, de terno, na verdade. Podemos levantar a mão e dizer assim: glória a Deus, aleluia. Jesus nos amou primeiro, aleluia. Aí, irmãos, caminhando aqui para a igreja ainda, nós temos 3 tipos de igreja. Nós temos a igreja que é o templo, né? Esse templo escrito lá, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, está aqui escrito ali, né? Todo mundo que passa ali fala assim: a igreja Assembleia de Deus está ali. O dia que eu cheguei aqui, eu passei direto por lá, não vim aqui. Aí fui lá no final da rua,
Daí perguntei para uma mocinha lá, né, eu e minha esposa, aonde que fica a Assembleia de Deus? Ela falou, o senhor dá a volta por aqui, entra, sai lá, faz isso aqui e tal, e vai lá, isso aqui e tal. Aí eu e minha esposa fizemos a volta lá naquele final, lá acho que na última avenida lá, sabe? Na última rua lá. Aí parou um outro senhor, daí me perguntar para ele, onde é que fica a Assembleia de Deus? Ele falou, vai reto agora, o senhor vai sair em frente que ela. Nós demos uma volta todinha, né? Aqui na Flor do Campo, praticamente não poder chegar aqui. E nós passamos ali, ó. Hoje eu cheguei ali só e eu já encostei aqui, né? Mas aquele dia foi difícil, sabe o que acontece? Então, onde fica a Assembleia de Deus? A Assembleia de Deus está ali, está escrito. Esta é uma igreja. A outra igreja é a organização, né? É aonde está o nosso estatuto, registrado Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério da Almaterra. Isso aí quem entende é nosso querido pastor João, né, advogado. Isso aí é com ele. Mas esse é o segundo tipo de igreja. E a terceira igreja é nós, a igreja espiritual. A igreja, sabe, é que é visível e ao mesmo tempo invisível. É a igreja pessoas. Aí você já viu quando vem um ônibus com a caravana? Aí você vai para o ônibus assim, a igreja de Campos do Jordão está chegando, né? A igreja de Campos do Jordão está chegando, olha. A igreja lá da Três Marias está chegando. Porque são os irmãos que estão dentro do ônibus. O ônibus não é a igreja, mas a igreja está dentro do ônibus. E essa é a igreja que nós queremos falar dela. E essa é a igreja que eu estou falando dela. É a igreja eu e você. Aonde a gente passa, a gente é visto como igreja do Senhor. Sabe? Então, por isso, irmão, nós devemos, sabe, zelar, preservar, honrar, sabe, o título que nós temos recebido de igreja do Senhor, porque é uma igreja espiritual, não é uma igreja qualquer, né? É uma igreja que, sabe, ela tem o poder nas suas mãos, porque o Senhor Jesus disse, sabe, que Ele daria todo o poder. Então, veja bem, nós somos essas pessoas. Eu sempre falo assim, olha, todas as coisas têm seus limites. Quando você vai daqui para Campos do Jordão, logo mais na frente tem uma placa, divisa de Pindamonhangaba e Tremembé. O prefeito de Tremembé não pode fazer nada para lá, é Pinda. O de lá não pode fazer nada para cá, porque é Tremembé. Você anda mais um pouco, quando chega mais em cima, tem outra placa, Pindamonhangaba, Santo Antônio de Pinhal. Novamente, ali está um marco, ninguém para lá e ninguém para cá, não é? E assim você vai de placas em placas vendo, daqui para lá é tal, de lá para cá é tal, daqui para lá é o prefeito tal, de lá para cá é o prefeito tal. Isso ocorre em todas as esferas de organizações. Isso é para delegados, é para a delegacia de ensino, isso é para todos, né? Para todas as esferas. Um não pode entrar no território do outro. Mas a igreja do Senhor Jesus não tem placa. A igreja do Senhor Jesus, ela ora, canta, sabe, ora, cura, sabe, liberta, através da oração, pessoas possessas. Ela sai daqui, ela vai lá em Minas Gerais e ela continua fazendo a mesma coisa. Sabe? Ela sai de Minas Gerais, irmão, ela entra, sabe, no Rio Grande do Sul, continua fazendo a mesma coisa. Ela passa, sabe, de um país para o outro e continua fazendo a mesma coisa. Sabe? Por quê? Porque Deus conferiu para nós autoridade. Sabe? Deus conferiu para nós autoridade. Eu tive o privilégio de ir diversas vezes para a Argentina. E todas as vezes, sabe, eu me alegro muito. Eu gosto de ir por terra, eu não gosto de avião. Não que eu não gosto de andar de avião, não tenho medo também. Mas eu prefiro ir por terra, porque por terra a gente tem oportunidades. A gente vai conversando, a gente vai falando, a gente para abastecer, a gente evangeliza o frentista, a gente para comer, a gente, sabe, conversa com as pessoas da casa, do restaurante, né? E sabe, onde a gente sente essa liberdade e pode dar esse testemunho, que a igreja, ela não tem limite, ela atravessa as fronteiras e continua da mesma forma.
Nós estávamos na cidade de Tilitico, no Chile, e o pastor Walter Vinhas, é daqui de Tremembé, vocês conhecem ele. Ele entrou em um bar pedir água, comprar água, né? Só que ele entrou sem a gente ver. Nós estávamos, né, andando lá, e de repente, cadê o Walter Vinhas? Um olha, não, o Walter estava andando com a gente. Não, o Walter entrou ali, não sei o que, o Walter entrou lá, não sei o que, tal, né? Aí eu peguei e voltei a procurar o pastor Walter Vinhas, porque ele tem um problema de gota, e tem dia que, né, ele anda muito mancando, e aquele dia era um dos dias que ele estava mancando muito, e eu voltei a procurar. Aí daqui a pouco, né, eu escutei a voz do Walter, né? Aí eu peguei e entrei. Era uma entrada assim, de um bar, e eu entrei, mas não era um bar, era uma boate, sabe? Pleno dia, né? E era um lugar bem suspeito, mas ele entrou ali para comprar água. E aí o que acontece? As pessoas não entendiam o que ele estava falando, né? Um espanhol muito difícil ali naquela região do Chile. E aí o Walter está ali. Eu peguei e cheguei. Qual está acontecendo? Tem água, eles entendem o que é água. Aí eu peguei e conversei com eles ali, né, que a gente queria água e tal, comprando 2 garrafinhas d'água para campo e tal, né? Mas estavam lá, né, uns camaradas lá, bebendo e tal, mas aí começaram a encarar. Aí eu peguei e falei para ele, falei assim, eu também já fui igual a você. Borracho, né? Bêbado. Eu também já fui borracho. Aí ele olhou para mim, você já? Sim. Como? Muito tempo. Aí, portunhol lá com ele, né? Eles entenderam, eu também. E aí, conclusão. Os dois pararam de beber, vieram até onde nós estávamos. A dona daquele lugar encardido veio também. E eu e o Walter oramos por eles. E aquela mulher disse assim, ora por mim, porque eu quero deixar esse lugar. Estou cansado desta vida. Irmãos, a igreja não tem limite, não tem placa. Ela atravessa, sabe? Ela vai, né? Eu estava lá na Espanha, junto com o pastor e missionário Luiz Paulo, e nós fomos jantar na casa de uma família. Quando a gente estava voltando, já era tarde da noite, e de repente eu olho assim, tem um pacote lá no meio da rua, né? Aí eu falei para o missionário, falei, é uma pessoa? Ele falou, é uma Romênia. Sabe? Uma Romênia? Sim, eles vêm para se prostituir aqui. Irmãos, Deus me chamou para trabalhar na rua. Eu atravessei a rua, fui lá. Aí o pastor Luiz Paulo foi comigo e nós falamos com aquela mulher. E aquela mulher, graças a Deus, sabe, abriu o coração e nós pudemos orar por ela ali. Sabe, a igreja não tem limite. Você atravessa as fronteiras e o poder de Deus continua com você. Você fala, você evangeliza, as pessoas choram, as pessoas aceitam. Esta é a igreja que é eu e você. E muitas vezes a gente se cala, irmão. Se cala na fila do banco ouvindo falar mal do governo. Se cala na fila, sabe, do sistema de saúde, ouvindo as pessoas falar mal. Se cala em outro lugar que Deus, mas nós não fomos chamados para ficar calados. Nós, como igreja, fomos chamados para testificar o poder de Deus. Para falar dele como igreja, nós temos que contar, nós temos que dar testemunho daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Veja bem, falei da igreja, a sua missão. Qual é a missão da igreja? Tem 3 itens que a gente define como missão da igreja: missão para com Deus, a missão para com ela mesma e a missão para com o mundo, né? A missão para com Deus. Irmãos, sabe, a nossa missão primeira, ela só tem que ser voltada para Deus. Pastor, o que é a missão para com Deus? A missão para com Deus é nós permanecermos na casa de Deus.
é nós termos responsabilidade com a casa de Deus. É nós, sabe, estarmos aqui com chuva, com frio, com calor, mas nós vamos chegar aqui para louvar, para adorar a Deus. Sabe? Deus é um Deus que vive no meio dos louvores. Deus habita no meio dos louvores. Aleluia. Louvor de quem? Entendeu? Dos anjos lá no céu. Mas aqui na terra, o louvor é da igreja. Sabe? O louvor é dos salvos. O cântico, sabe? Entoar o cântico aqui, irmão, não vamos esperar coral de anjo, não. É nós mesmos. Sabe? Ah, pastor, eu tenho a voz assim, minha voz eu não sei o que, entendeu? Não, irmão, Deus quer fazer. Eu pastoreava uma outra igreja e precisava arrumar alguma coisa para a igreja, sabe? Uma atividade. Aí eu falei, vou dar aula de música. Olha que música que sou eu. Aí fui dar aula de música, né? E dei aula de música para aquela igreja. E quando chegou na hora do solfejo, terminei a teoria, né? Chego na hora do solfejo, cadê o instrumento? Não tem instrumento. A igreja era uma igreja de zona rural. Sabe, naquele tempo, lá pelos idos de 1980, era 83, 84, né? Então, lá pelos anos 83 e 84, irmão, o instrumento era tão caro. Mas era tão caro que você não conseguia comprar. Sabe? E aí eu olhei para aquele grupo de pessoas, eram 30 pessoas, 35 pessoas. E meu coração doeu, eu falei, Deus, eu caminhei com eles até aqui, e agora o que eu vou fazer, né? Não posso fazer nada mais. Aí estou em casa orando e tal. Deus tocou no meu coração. E a voz? Né? Não tem instrumento? Eu tenho dado voz. Aí eu peguei e falei para os irmãos, eu vou abrir o solfejo com vocês a partir de semana que vem, e nós vamos começar a solfejar na voz, tá? E vamos, né, buscar um aprimoramento da voz. Olha só quem está falando de voz, hein? E aí, tudo bem, vamos lá. Aí vira uma irmã no meio e fala assim, pastor, o senhor não fica triste falar um negócio? Eu falei, não. Ela falou assim, nós que da voz somos tudo uma taquara rachada. Sabe, a nossa voz é tudo pode taquara rachada. Aqui na roça, nós, de jeito nenhum. Eu tenho até vergonha do senhor mandar eu cantar um dó, que eu não vou saber. Eu falei, não tem problema, irmão. Nossa, né? Vamos taquara rachada mesmo, né? E aquela irmã fermentou todo mundo. Não vai, você vai passar vergonha, não sei o que, daí para o papai, né? Bom, conclusão. Eu peguei 4 irmãos, escondidos dos demais, e comecei, sabe, com eles. Peguei um baixo, um tenor, um contralto e um soprano. A minha filha tinha um teclado, e eu não toco, mas tirava a tônica, né? E partia com eles a partir dali. E assim fui. Dentro de umas 4 semanas, eu ensaiei as vozes separadas. Aí depois, eu juntei os 4 e formei um quarteto. E anunciei, na ceia nós vamos ter um quarteto aqui louvando a Deus. Sabe? E ninguém sabia de onde era o quarteto. Chegou no dia da Santa Ceia, todo mundo, né? Qualquer barulhinho que acontecia na porta, todo mundo, é o quarteto que está chegando, não é o quarteto que está chegando. Daqui a pouco outro barulhinho lá fora, então, será que chegaram? Chegaram. Aí daqui a pouco, meus irmãos, chegou na hora, o quarteto vai estar louvando a Deus nesse momento. Aí veio os 4 para frente, e eu fui reger eles, né? A igreja inteira viu o que vai dar isso, né? E os 4 louvaram a Deus. Sabe, o fogo desceu naquela igreja, irmãos. Sabe? E passou. Aí eu peguei os 4 e coloquei eles para treinar outras vozes. Você que é baixo, vai cantar com os baixos, vai e tal. Peguei mais 3, mais 2, mais 5 aqui, lá. Conclusão. Dentro de mais uns 2 meses, nós estávamos com o coral montado. 35 pessoas adorando a Deus, lá no meio da roça.
O pastor presidente nosso em Itajubá ficou sabendo, falou: pastor Mário, eu quero que o senhor traga do tal de coral que o senhor montou aí. E nós fomos louvar na igreja sede, irmãos. Sabe? Todo mundo com partitura, todo mundo estava com Deus. Foi uma bênção. Passou-se os anos, irmãos. 35 anos passaram, mais 35, né? Por aí mesmo. Os 35 anos passaram. Quando foi o ano passado, a minha esposa recebeu o zap dela. A irmã está com a cara rachada. Mandou para minha esposa: irmã Elza, estamos revivendo os dias do pastor Mário aqui. Sabe quem está regendo o coral aqui agora? Sou eu. Os mesmos hinos que nós cantamos 40 anos, né? 40 anos. Olha, os mesmos hinos que eu cantei com eles, a partitura mesma, sabe, já tudo marcadinho lá, mas elas estavam cantando, louvando a Deus. Minha esposa tem guardado. Irmãos, é igreja. Isso é igreja. Ajustando um no outro. Até as vozes se ajustam, irmão. Viu? Até as vozes se ajustam. Então não duvida. Mas você é a igreja. Então nós somos a igreja. Nós não somos apenas uma organização, nós não somos apenas um prédio. Nós somos a igreja viva. Que podemos atravessar fronteiras, que podemos fazer coisas que muitas vezes a gente se julga incapaz. Sabe? Mas Deus é Deus na nossa vida, queridos. E olha, o que acontece? A missão para, com Deus é adoração e louvor. A missão, queridos, para com o mundo, sabe? E depois eu falo consigo mesmo. Mas a missão para com o mundo. A missão para com o mundo, nós temos que entender. Missão urbana, missão rural, missão transcultural e a missão mundial. Então nós temos aqui 4 tipos de missões que a igreja pode fazer e está apta para fazer. Porque eu falei para vocês, não tem fronteira. Irmãos, houve um êxodo rural. Muitas pessoas saíram da roça e vieram para, com o avanço da indústria, com tudo que aconteceu, a expansão das cidades, o meio urbano, fez com que as pessoas deixassem a zona rural e voltassem para a cidade. Agora, hoje inverteu. Hoje o êxodo está contrário. Hoje as pessoas estão deixando a cidade e indo para a zona rural. Os que saíram da zona rural há 40 anos atrás, 50 anos, se aposentaram e agora estão voltando. Porque a vida lá é melhor do que na cidade. Então o que está acontecendo? A igreja tem que acompanhar esse momento. Sabe? Então já é hora agora de nós sairmos do urbano e voltar para o rural. Sabe? Voltar a trabalhar com o rural. Ir atrás, sabe, dos sítios, atrás das fazendas, atrás, sabe, daqueles lugarejos, Então é hora da igreja acompanhar, porque a igreja perdeu quando eles saíram de lá e vieram para cá. Agora a igreja não pode perder quando eles estão saindo daqui e voltando para lá. Então nós temos que acompanhar isso. A outra situação, irmão, é justamente a missão transcultural. Quando a gente fala de missão transcultural, a gente pensa logo em deixar o país e ir embora para outro país. Mas hoje a missão transcultural não é assim que funciona. Eu posso fazer uma missão transcultural sem sair da minha cidade. Veja quantos estrangeiros nós temos aqui. Nós temos os italianos do Quiririm. Nós vamos na igreja do Quiririm, não tem muito italiano. Então, veja bem, nós temos, sabe, os franceses que vieram para a mecânica pesada, ainda estão perdidos por aí. Nós temos, sabe, japoneses, colônias de japoneses. Nós temos os coreanos que invadiram a nossa cidade, toda portinha que você passa é um coreano. Agora é indiano.
Eu com a minha esposa entrando numa loja reunião, já aproveitei, já falei de Jesus para ele, já, né? Trabalhei, ele já riu para mim, já aprendi a falar o nome dele. Esse dia atrás passei lá na rua, mexi com ele, tudo bem, irmã? Não vou saber se ele entendeu o que eu falei, mas pelo menos ele me conheceu. Ele sabe que eu não esqueci mais o nome dele, né? Então, irmão, e vou falar de Jesus, continuo falando de Jesus, entendeu? É isso que nós temos que fazer, missão transcultural é isso. Você pode evangelizar a pessoa de outra cultura dentro da sua própria cidade. Não precisa sair. Isso é uma responsabilidade nossa da igreja. E a missão que é mundial, aí sim, aí é aquela missão que nós temos que ir. E aí nós temos um lema que é muito dito e você já sabe de cor. Missão faz indo, orando e contribuindo. Então nós temos que nos ajustar no corpo e ver o que Deus quer de nós. Deus quer que eu vá? Eu vou me preparar e vou. Sabe? Deus quer que eu ore? Eu estou orando. Deus quer que eu contribua? Eu vou contribuir. Sabe? Então nós temos que nos ajustar no corpo. Tá? E aí, irmãos, alguém diz assim, mas e para mim, pastor? Quem que vai me sustentar? O dono da igreja, o cabeça da igreja. Jesus Cristo. Ele sustenta, ele sustentou eu e minha esposa. Eu 24 anos lá em Minas Gerais. Eu, minha esposa e minha filha, Jesus mandava tudo para nós. Jesus falou para mim assim, não abra sua boca para pedir. Enquanto você não abrir sua boca para pedir, eu sustento você. E sustentou. Sustentou só eu e minha esposa. Sustentou eu e minha esposa mais 16 na casa de recuperação. Sustentou eu e minha esposa, minha filha, e mais 25 na casa de recuperação. Sustentou eu, minha esposa e minha filha, com mais 52 dentro da casa de recuperação. Sabe? E algumas vezes Deus nos experimentou. Sabe, teve um momento que nós vimos as coisas acabando, mas foi somente para nós saber que Ele continuava no controle. Entendeu? O que Deus fez conosco, sabe, está registrado, né? Teve dia que a gente vê que não tinha nada, mas Deus mandou. Um dia na minha casa, nós estávamos sem nada, a casa de recuperação, a gente estava com 16 pessoas em casa. E aí, nós estávamos passando assim, difícil mesmo, porque não tinha ninguém nos ajudando. Mas de repente chegou um carro, e o senhor daquele carro desembarcou, e ele disse para mim assim, o senhor pode me confirmar uma situação? Eu falei, não, se tiver meu alcance. Ele falou assim, é verdade que crente não pega presente de espírita? E eu falei, olha, eu não sei disso, não sei quem que o senhor ouviu, mas comigo não tem isso. Ele falou assim, o senhor recebe presente de espírita? Eu falei, recebo. Mesmo que seja comida? Eu falei, mesmo que seja comida. O apóstolo Paulo disse que tudo quanto vier para nós orar, acabou. Eu não quero nem saber de onde que veio. Ele falou, então, porque o senhor pensa assim, tem que abrir o carro e tirou. Sabe, comida para nós para um mês. Arroz, feijão, macarrão, peça de marmelada, de goiabada, queijo inteiro, sabe, queijo parmesão inteiro. Entendeu? Fez uma mesa rica. Imagina uma mesa rica. Deixou lá. E disse assim, eu admiro a maneira do Senhor. Esse homem morreu salvo para a glória de Deus. Sabe? Não tive o prazer de orar por ele, não foi eu que ganhei para Jesus, mas ele morreu salvo e o filho dele hoje é um obreiro numa igreja. Sabe? Então, irmão, é assim que Deus faz. Ele sustenta. Eu falo que Deus sustenta porque Ele nos sustentou. E como que Ele nos sustentou? Sabe, nos guardou. O freio do nosso carro uma vez arrebentou na serra, descendo a serra de Minas. Vinha vindo uma carreta, sabe, subindo e nós descendo. Aquela carreta abriu o farol e a buzina, sabe, na contramão, e nós descendo. Fazer o quê?
A minha filha, tamanho dela mais ou menos, da neta, dormindo no banco de trás. Eu olhei pelo espelho e falei: Deus, misericórdia. E nós fomos aproximando daquela carreta. Não tinha o que fazer. Freio, acabou. Aí quando chegou bem perto, a minha esposa deu um grito, glória a Deus, mais longo que eu já vi minha esposa dar. Eu puxei minha esposa, sentei ela no colo, encolhi em cima dela e esperei o estrondo. A minha esposa falou assim: glória a Deus, Jesus. Sabe, irmãos? E deu tempo, deu alguns segundos, e eu não escutei estrondo nenhum. Sabe? A carreta deu um L no meio da estrada e nós passamos por baixo da carreta. Sabe? E aí, queridos, eu muito incrédulo. No outro dia, eu estava passando com o carro, estava no posto, e estava uma carreta igualzinha, né? Eu falei: vou medir a altura da carreta para ver o que aconteceu, como que nós passamos por baixo. Deus falou: você vai medir? Foi eu que fiz. Aleluia. Eu não sei se Deus apertou o nosso braço, se Deus levantou a carreta, só sei que nós passamos do outro lado. Oh, parabéns. Sabe? Chegamos aonde tinha que chegar no posto, era tudo descido, mas depois para chegar no posto tinha um morrinho, né? E aquele morrinho foi nosso freio e nós entramos no posto. Para a glória de Deus. Irmãos, missão da igreja é isso, tá bom? E a esperança da igreja. E eu encerro aqui. Tudo que nós falarmos aqui, irmãos, está vinculado, sabe, a um período muito rápido que nós estamos vivendo. É passageiro. Mas a esperança da igreja, verdadeiramente, é um dia estar face a face com Deus. É um dia vermos de fato como Ele é. É um dia chegar na sua presença e dizer: Jesus, sabe, eu pensei que não ia vencer, mas venci. Tem um hino que se canta, né? Como foi que você venceu e chegou aqui? E o outro vai dizer: foi a graça, irmão. Foi a graça, irmão. Sabe? Como foi que você venceu e chegou aqui? Foi a graça. A graça do Senhor nos alcança, irmão. E que a gente possa realmente viver como igreja. Porque Deus nos chamou, através de Jesus Cristo, para ser testemunha. Não vamos deixar de fazer o que Ele colocou na nossa mão. Atos 1:8 vai falar isso. Vocês serão as minhas testemunhas. Façamos isso. Não cabe. Conte. Diga o que Deus fez e está fazendo na sua vida no ano que você passar. Que o Senhor Jesus faça melhor no seu coração. Irmã Elza, agradece ao Senhor. Pai do Senhor pelos irmãos. Amém. Pai querido, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estamos na tua presença nesta hora, Senhor, te agradecendo, Deus, a oportunidade de termos uma casa para estar louvando e agradecendo o teu nome. Queremos te agradecer, Senhor, por esses períodos de palestras que houve, mensagens que houve nesta igreja. Deus bendito, nós louvamos a Ti, Senhor, porque tudo que foi ensinado aqui, tudo que foi falado aqui, Senhor, foi para a glória do Teu nome. Deus,
Antes da bênção apostólica, meus irmãos, eu preciso fazer aqui uma pergunta. Tem alguém que quer entregar sua vida ao Senhor, que quer aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua vida? É só você dar um sinal e nós queremos orar por você. Talvez alguém que entrou aqui nessa noite, gostaria de receber uma oração, não está bem. É a oportunidade que você tem. Deus colocou em meu coração e assim eu estou fazendo. Tem alguém? Amém. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce paz, consolação do Espírito Santo, reine e permaneça sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas para todos sempre. E todo o povo de Deus diz: amém. Que Deus